Olá, eu sou Arthur Quioro, médico sanitarista, professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e ex-ministro da Saúde. E fui, durante 9 anos, secretário municipal de saúde. Tratar com vocês deste tema é pensar, em primeiro lugar, não apenas sobre os desafios, os problemas, as dificuldades que o SUS vem enfrentando para colocar em prática aqueles princípios tão generosos, tão fundamentais que estão previstos na Constituição. Me refiro à ideia da saúde como um direito universal, um direito de todos, um cuidado integral e que possa enfrentar as desigualdades, né, a chamada iniquidade, né, tão importante na concepção do Sistema Único de Saúde. Eu vou tratar de alguns desafios, alguns problemas, desde o território, né, aliás, tema que vai ser bastante aprofundado pelo Marco Antônio nesse mesmo módulo, né? Mas eu quero, antes de mais nada, reafirmar que, embora nós enfrentemos muitos problemas, o SUS tem sido decisivo para produzir mais vida, mais dignidade para a população brasileira. Se hoje os brasileiros e brasileiras vivem mais, vivem melhor, né, é porque contam com o Sistema Único de Saúde, o SUS, um verdadeiro patrimônio da humanidade e da população brasileira. Quais seriam, então, esses principais desafios? Em primeiro lugar, eu acho que tem algumas questões que têm a ver com o nosso próprio contexto. Eles não são problemas em si, mas são aspectos desafiadores da realidade brasileira. O nosso tamanho, é um país de dimensões continentais, por isso é preciso tratar destes desafios com a complexidade que o Brasil tem. Falamos de um país de dimensões continentais, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, constituído por 5.570 municípios, 73% deles com menos de 20 mil habitantes, portanto, muito pequenos, sem condições de garantir a integralidade do cuidado no seu próprio território, precisando se constituir em regiões de saúde. Um país profundamente desigual, com uma heterogeneidade social, econômica, política imensa, né, e que vive um processo muito rápido de transição demográfica e epidemiológica. Ou seja, um país que envelhece num ritmo muito acelerado e que, portanto, passa a viver com novos problemas de saúde, com a predominância das doenças crônico-degenerativas, doenças que são incapacitantes, que são crônicas, que exigem cuidado ao longo de toda a vida, né? Me refiro à hipertensão, diabetes, os diferentes tipos de câncer, doenças do aparelho ósseo-locomotor, e, ao mesmo tempo, com os fenômenos típicos da violência, né, dessa desigualdade social, que, aliás, acometem desigualmente também a população brasileira, principalmente os meninos, jovens negros, que vivem na periferia, enfim, um perfil extremamente desafiador. Claro que ainda temos que lidar com um novo fenômeno da desnutrição que tínhamos há 3 décadas, hoje somos obrigados a enfrentar a obesidade e o sobrepeso. Tudo isso caracteriza um ambiente de grande desafio para o Sistema Único de Saúde, para colocar em funcionamento a unidade básica de saúde, a equipe de saúde da família, garantir assistência farmacêutica, etc. Mas se os nossos problemas fossem só do gigantismo do Brasil, acho que seriam mais fáceis de serem enfrentados. No fundo, nós temos graves problemas que dizem respeito à influência do modelo econômico, da opção que o país tomou, principalmente a partir do golpe de 2016, quando adotou políticas neoliberais, né, que não dão espaço para a implementação de políticas como são as políticas previstas no âmbito do Sistema Único de Saúde, universais, inclusivos, etc. Se nós já tínhamos um subfinanciamento histórico na saúde no país, a partir da emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto, nós passamos a viver um verdadeiro desfinanciamento, né, da saúde. Só para que se tenha uma noção, hoje, os recursos que prefeituras, estados e o governo federal colocam na área da saúde equivalem a R$ 3,78 por habitante por dia, isso menos. Menos do que uma passagem de ônibus, menos do que um cafezinho no bar da esquina, né, para garantir das vacinas ao transplante. E tudo isso tende-se a agravar ainda mais com os reflexos da emenda do teto, né? Só para se ter uma noção, de 2018 a 2020, foram
35 bilhões a menos na saúde. No orçamento do ano que vem, 2022, já se prevê menos 25 bilhões. Portanto, municípios e estados são incapazes de sustentar o conjunto de despesas necessárias para garantir um sistema de saúde que, de fato, funcione. Além disso, há aspectos ideológicos, políticos muito importantes. Veja, vou dar 2 exemplos. Assim que Bolsonaro assumiu o governo federal, a primeira coisa que fez foi desmontar o programa Mais Médicos, mexer profundamente nas bases da Política Nacional de Atenção Básica, inclusive desmontando os chamados NASFs. Todos nós sabemos que a política de atenção básica, a garantia de cuidados lá na unidade básica de saúde, através das equipes de saúde da família, dos agentes comunitários de saúde, é essencial para garantir a coordenação do cuidado, para garantir que 80%, 90% dos problemas de saúde, que acometem as pessoas possam ser resolvidos no próprio local onde ela vive, de tal maneira que ela só precise ser encaminhada para serviços especializados, hospitalares, ambulatoriais, de médio e alto custo, quando são esgotadas as ofertas que são feitas lá no território onde as pessoas vivem, na UBS, na UPA, nos serviços locais. Tudo isso, entretanto, vem sendo desmontado pelo governo Bolsonaro, numa perspectiva clara, de transferência dos fundos públicos para o setor privado. Vou dar um exemplo de uma outra política, que é a política de saúde mental. Desde que o SUS foi constituído, se trabalha fortemente na perspectiva da reforma psiquiátrica, que significa cuidar das pessoas que têm transtornos mentais leves, moderados ou mesmo graves, na comunidade, com o apoio da família, para que ela possa manter os seus vínculos sociais. Isso é um esforço muito grande por uma sociedade sem manicômios, que tem nas unidades básicas de saúde, nos NASFs, o cuidado das pessoas com transtornos mais leves, e tem nos CAPs a centralidade do cuidado das pessoas com transtornos mais graves. O governo Bolsonaro vem desmontando tudo isso e reativando a perspectiva da internação das pessoas em hospícios, ferindo de morte a dignidade do cuidado das pessoas com transtornos mentais. Por isso que é muito importante compreender o quanto que o cuidado à saúde que é feito nas nossas comunidades se refletem nas políticas nacionais de saúde, nas decisões que são feitas no âmbito da economia, no âmbito das políticas públicas, no âmbito da reafirmação da saúde como um direito de cidadania. Eu diria que é uma dimensão societária que a saúde tem, que não pode ser esquecida. Claro que tem uma dimensão que é como se organiza o sistema, como se organiza os serviços de saúde, como as equipes, os trabalhadores da saúde são mais capacitados, são mais comprometidos, são mais vinculados do ponto de vista da responsabilização sobre tudo que vai acontecer com a saúde. Há, inclusive, uma dimensão familiar do cuidado, o quanto que as pessoas, aí não só a família, mas a rede de vizinhos, de amigos, de apoios, se articulam para ajudar as pessoas, particularmente as mais idosas, as crianças, aquelas que têm deficiências físicas, a poder acessar os serviços de saúde. Há também uma dimensão pessoal, afinal de contas, a dimensão do autocuidado, do compromisso que cada um de nós tem que ter com a nossa vida, com a nossa saúde, é muito importante. Mas tudo isso junto e misturado acabam conformando um certo jeito de produzir a saúde no nosso país. E em momentos como esse, em que o exemplo de cima é o exemplo do salve-se quem puder, onde prevalece uma lógica necropolítica, onde a vida parece não ter valor nenhum, fica muito mais difícil colocar em prática, como eu disse, os generosos princípios fundamentados na nossa Constituição que garantem a saúde como um direito de todos. E é por isso que o SUS, desde o início, aposta em um elemento muito importante, que é o da participação social, da participação popular, da democratização da própria gestão, seja pela participação de usuários, trabalhadores, entidades da sociedade civil, nos conselhos municipais, no Conselho Estadual e no Conselho Nacional de Saúde, seja pela participação nas conferências, nos conselhos gestores de unidade, mas na percepção de que o SUS é de cada um de nós, é de toda a sociedade brasileira. Ele não pertence nem às corporações, nem aos governos. Ele é um sistema da população brasileira, ele é o nosso grande plano nacional de saúde. Quando a gente brinca dizendo o seguinte, o grande plano de saúde é o SUS, que é o sistema de todos os brasileiros. Na verdade, de todos os brasileiros mesmo,
porque mesmo quem tem plano de saúde, quem se gaba de dizer que não usa o SUS 24 horas por dia sem perceber. Quando se beneficia da vigilância sanitária que garante alimentos, que garante a qualidade dos produtos, enfim, de tudo que está relacionado à segurança sanitária. Quando toma as vacinas, quando precisa de um transplante, quando usa o SAMU, quando acessa medicamentos de alto custo, ou seja, o SUS está presente na vida de todos nós e defendê-lo é fundamentalmente um gesto de defesa da cidadania, da dignidade humana, da possibilidade de produzir vida com mais felicidade, com mais qualidade para cada um. E é por isso que toda discussão que envolve a organização do SUS em cada território tem que estar intimamente articulada com a defesa de uma política de saúde mais geral que está o tempo inteiro em contraposição com essa visão neoliberal. Eu me lembro muito bem de um grande mestre que foi secretário de saúde, prefeito de Santos, Dr. Davi Capistrano da Costa Filho, que sempre dizia: o SUS foi construído remando contra a maré, exatamente porque ele surge no momento em que a onda neoliberal tomava conta do mundo. Mas, com muitos esforços, ele vem sendo implementado. E agora, com a pandemia de Covid, mais do que nunca, ficou claro o quanto que o SUS é imprescindível para proteger e defender a vida de cada brasileiro e cada brasileira. E veja, nós ainda teremos, nos próximos anos, grandes desafios para poder não apenas lidar com os fenômenos da pós-Covid, ainda enfrentar a Covid, ainda enfrentar a quantidade de gente que teve seus problemas de saúde agravados, por terem ficado em casa, por terem deixado de fazer diagnóstico ou controle das suas enfermidades, neste contexto de grande dificuldade de oposição que o governo Bolsonaro e as forças de direita fazem ao SUS. Portanto, cada um de nós precisa conhecer que saúde é luta e que o SUS depende da participação e da defesa ativa de cada um de nós. Eu espero ter trazido alguns elementos que possam fazer refletir essa íntima relação entre o que se constrói como saúde no território e do ponto de vista mais geral do país. Aliás, esse é hoje um debate internacional dos mais importantes. A defesa de sistemas universais de saúde se mostra como uma questão fundamental, tanto para a saúde como para a soberania nacional. Saúde é democracia. Democracia precisa de saúde. Um abraço.